Muito bem, boa tarde, como é que vocês estão? Eu não vou escutar vocês assim porque o microfone está desligado, mas então já alguns entenderam, estamos bem. Ó, o outro passando aí. Muito bem, hoje, perdão, eu vou compartilhar aqui uma outra tela que eu preparei o tema, não é aqui. Eu preparei um tema em slides, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Eu vou lendo, tem algumas imagens. O Manuel pediu para falar sobre Carisma da Esperança. Então vamos começar. Estão conseguindo enxergar aí, ver a outra tela compartilhada, já que tem os slides. Carisma da Esperança, já conseguem ver aí? Sim? Ok. Então vamos começar. O Carisma da Esperança. Para poder entender o carisma da esperança é preciso antes entender o que que é um carisma, tá bom? O que que é um carisma? Carismas são dons dados pelo Espírito Santo ao bem da humanidade, para dar uma resposta, para resolver, dar uma resposta a uma necessidade. Um carisma também é dado para edificação da igreja. Um pouco um trabalho, é um carisma, é um presente de Deus, porque Deus também se preocupa com a humanidade. E quando ele vê que a humanidade está se desviando muito, quando Deus percebe, se dá conta que tem problemas no mundo e que precisa dar uma resposta, um caminho para as pessoas se reencontrarem e se aproximarem mais de Deus, ele envia pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que dá um carisma. Por exemplo, na história da igreja, temos na época de Francisco de Assis, por que surgiu Francisco de Assis com o carisma da pobreza, da fraternidade? Porque naquele tempo, olha como são as coisas, né? Deus se preocupa com tudo. Naquele tempo, 1200, não, 1100, no ano 1100, um pouco antes, no ano 1200, havia pouca pouca importância, as pessoas davam pouco, a igreja num todo, dava pouquíssima importância para as pessoas pobres. Ah, pouco a pouco deixou entrar, se permitiu entrar dentro da igreja esse espírito mundano de querer riquezas, ostentação, status, poder. Infelizmente, a igreja, por ser conduzida por pessoas humanas, mas foi fundada por Deus, foi se perdendo. E Deus envia esse jovem da cidade de Assis, no interior da Itália, para dar ao mundo um carisma, o carisma franciscano, o carisma da pobreza, o carisma da fraternidade. Tá bom? Não vou contar aqui a história de Francisco de Assis, porque isso já é outro tema. E, bom, né, naquela época, século XII, século XIII, Francisco de Assis, seu carisma à pobreza. Depois surgiram também outros carismas, por exemplo, me recordo de um de Dom Bosco, São João Bosco, que fundou uma congregação dos Salesianos de Dom Bosco para ajudar a evangelizar, a resgatar a juventude, que também estava bem distante de Deus, que não tinha muitas opções, sobretudo a juventude pobre, que estava mais na rua que em casa, um outro carisma. Depois, o carisma da unidade, de Chiara Lubich, não sei se vocês já tiveram esse tema, mas tudo bem. Para resumir, o carisma da unidade foi na época da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava dividido,
que as pessoas já não tinham um horizonte para olhar, uns sonhos, porque tudo estava ruindo, tudo estava destruído pela guerra. As pessoas começaram com essa falta de fé, falta de confiança em Deus, falta de confiança nas pessoas, e que era Deus, o Espírito Santo, lhe inspirou um carisma baseado numa frase do Evangelho, que todos sejam um, uma frase de Jesus na última ceia, Pai, desculpe, Pai, te peço que todos sejam um, como tu e eu somos um, para que o mundo creia. Então, ele é uma oração pela unidade de todos, unidade de todas as pessoas. Então, esse é um carisma, foi esse carisma para dar uma resposta a esses problemas da Guerra Mundial e suas consequências. O carisma da esperança foi confiado a Frei Hans pelo Espírito Santo para o bem e a santificação de todos. Adiante. Já vamos entrar um pouquinho mais daqui a pouco na, no, no que é próprio do carisma da esperança. Um carisma se comprova que foi inspirado por Deus, porque é aprovado pela igreja. O nosso carisma da esperança, por exemplo, foi aprovado pela igreja no dia 24 de maio de 2010, que diz: o trabalho da fazenda não é somente uma ocupação, é uma vocação. O Senhor está manifestando um carisma. Há uma comunidade de pessoas consagradas para esse carisma. Depois, outro ponto, o carisma é internacional, ou seja, deve estar adequado para qualquer ser humano. Seus efeitos são uma resposta para qualquer pessoa, não importa onde esteja. O carisma da esperança não foi planejado, ou seja, os fundadores não se sentaram juntos em uma tarde, tomando um cafezinho e, bom, vamos inventar uma comunidade, um trabalho para a igreja, para ajudar as pessoas. Não foi planejado. Ele próprio se doa e cresce sem que o homem o tenha imaginado. O que? O carisma. O próprio carisma. Ele se doa e cresce sem que o ser humano o tenha imaginado, planejado. Seus frutos são os efeitos que abundam e beneficiam qualquer pessoa no mundo. É visível e palpável através do testemunho de santidade de seus fundadores e demais membros da comunidade. Vamos avançar um pouquinho. Tá bem. Aqui então. Agora, para entender o carisma da esperança. Se não foi planejado, se é um dom de Deus, qual é a origem, a raiz do carisma da esperança? Porque nós temos um estilo de vida que nos caracteriza, nos identifica. Primeiramente, o carisma de São Francisco de Assis. Já comentei agorinha, de uma maneira bem resumida, o carisma de Francisco de Assis. Ou seja, a simplicidade, a humildade, a fraternidade, a pobreza. Isto nos faz acolher os mais pobres. Quando alguém é, trata os outros com simplicidade, humildade, tentando viver a fraternidade e a pobreza, isso são caminhos, fica mais fácil para acolher os mais pobres. Porque quem tem orgulho dentro do seu coração, quem é arrogante, não vai dizer, não preciso dos outros, tampouco não vou ajudar ninguém, porque eu me basto a mim mesmo, tá bom? E quem são os mais pobres do nosso tempo? São os rejeitados pelo mal mais devastador hoje em dia. Os que têm problemas de adicção, de drogadição,
de drogas, de álcool, os dependentes da internet, os moradores de rua e vários tipos de dependência hoje. Depois, o carisma da unidade, que era Lubick, a unidade e a espiritualidade coletiva, com um estilo de vida procurando gerar a presença de Jesus em nosso meio, compartilhar os frutos de vida pela vivência dela, da palavra, comunhão de almas e de experiências. Não nascemos para ser ermitães. Eu peço uma desculpa aqui, um perdão, porque às vezes tem palavras aqui no meio do texto que estão em espanhol. Desculpe, eu não me apresentei. É, me esqueci. Eu sou Padre Valmir, eu sou brasileiro, nascido em Joinville, Santa Catarina. Atualmente estou no México há 4 anos. E agora vem o pedido de perdão, que tem algumas palavras que estão aqui no texto não estão em português, porque eu estou acostumado já bem acostumado a falar e a escrever o idioma daqui do México, que é o espanhol. Então peço desculpa se às vezes aparecer uma outra palavra aqui que se estranha a palavra que não se conhece, tá bem? Adiante então. Desses dois carismas, Francisco de Assis e de Chiara Lubick, carisma da fraternidade, da pobreza, com o carisma da unidade. Os dois são as nossas raízes, são os dois carismas que inspiraram este carisma da esperança. Uma coisa aqui que não está no texto, que eu vou explicar para vocês. Como foi possível, não? Alguém, não sei se já se perguntou, como então é possível que um carisma novo, o da esperança, tenha surgido de um outro carisma lá de 800 anos atrás, do ano 1225, mais ou menos. São 800 anos já desse carisma. E como foi possível juntar com outro carisma de uma outra época? Muito simples de entender. Não sei se vocês conhecem a história vocacional de Frei Hans, eu vou explicar de uma maneira muito reduzida. Ele estava no seminário franciscano, na Alemanha, mas ele reclamava muito de tudo, questionava tudo, fazia muitas perguntas que às vezes deixava os professores muito irritados e os padres muito irritados também, porque ele criticava tudo, se queixava de tudo, falava mal e não sei o quê. No fundo, ele estava com uma crise vocacional muito forte. E certo dia, ele saiu para viajar com outro sacerdote, já que acompanhava ele como um diretor espiritual. E ele, durante a viagem para a cidade de Berlim, na Alemanha, ele é de outra cidade, de outra região do país, e Frei Hans, na época, não era Frei, não era padre, era somente Hans. Ele esvaziou o coração, fez uma comunhão de almas com o padre espiritual dele, o padre Hans, também se chamava Hans. E tá bom, essa viagem foi assim, toda a viagem ele abriu o seu coração, esvaziou. Ao final da conversa, eles chegaram a Berlim. O padre Hans ficou na casa de uma família, e o Hans, o seminarista, o Frei Hans, o atual Frei Hans, ele ficou na casa de outra família. E foi interessante que à noite a família se reuniu depois do jantar para contar as experiências que eles tinham vivido da palavra. Aí, as crianças contavam como foi a experiência que elas viveram, experiência da palavra. Os adultos também, todos da família contaram as suas experiências. E Hans, o seminarista, ficou tão impressionado, ficou tão tocado no coração desse modo de falar do evangelho, né? Ou seja, de viver o evangelho, que no dia seguinte ele colocou ele se propôs a passar todo o dia aproveitando cada momento presente, cada instante do dia para viver a palavra, ou seja, amar o próximo, amar o irmão, os irmãos, né? Depois ele à noite se reencontrou com a família, ele já quis ser o primeiro a compartilhar as experiências, né? Isso ele conta até hoje que isso deu uma alegria, um
novo sentido para a vocação dele. Continuou, se formou sacerdote, foi ordenado, veio para o Brasil. A história, mais ou menos, vocês sabem. E ele nunca deixou de praticar a palavra desde aquele dia, quando era seminarista. Ele contagiou o irmão dele também, porque o padre Paulo estava no seminário. Quando se reencontrou com esse irmão, ele já explicou o que aconteceu, contou tudo, contou as experiências. O irmão se sentiu também tocado por essa experiência e juntos começaram a viver o evangelho. Quando chegou ao Brasil, ele foi para a paróquia Nossa Senhora da Glória. Estou resumindo a história. Tem muitas outras coisas, mas estou resumindo. Chegou na paróquia Nossa Senhora da Glória e ele começou nas missas, em vez de fazer homilia com muitas explicações, ele dizia para o povo, compartilhava as experiências que ele tinha vivido com a palavra do Evangelho daquele dia, depois as outras missas também, foi assim, 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 assim. Mira, olha, perdão, olhem, atenção, ele já era franciscano, ele entrou em contato com a carisma da unidade, de todo este estilo de vida, de viver o Evangelho, que nós, na Fazenda, aprendemos também a viver. Ele foi para a Paróquia Nossa Senhora da Glória, fez essa experiência também de contar nas homilias as experiências que ele vivia, que ele tinha vivido. Isso também tocou o coração dos paroquianos e algumas pessoas se aproximaram mais do Frei Hans. Então, para se encontrar durante a semana, também para escutar as meditações do Evangelho, também fazer a partilha da palavra de vida, né? Que a gente fala na Fazenda Troca de Experiências, mas tem um outro nome mais bonito, Comunhão de Experiências. E assim começou um pequeno grupo ao redor do Frei Hans, contando as experiências, vivendo, principalmente vivendo a palavra, não só meditando e contando as experiências, vivendo. Então, um dos paroquianos, muito jovenzinho, Nelson, também ficou tocado com aquilo, também começou a viver. Uma das experiências que eu estou resumindo agora, uma das experiências que ele fez, que tem os seus frutos visíveis até hoje, foi o dia que ele tomou a decisão de se aproximar de uma esquina, próximo da paróquia Nossa Senhora da Glória. Ele se aproximou para fazer amizade com aqueles meninos que estavam consumindo drogas, né? Então, eu creio que a história vocês já conhecem, tá bom? E também pode ser um tema para um outro dia, de como surgiu a experiência da esquina. Surgiu o carisma da esperança através de uma experiência concreta do Evangelho, tá bom? E daí começou a Fazenda da Esperança. Então, agora se compreende. O carisma da esperança é fruto desses dois carismas anteriores, porque Frei Hans é franciscano, traz consigo essa experiência de Francisco de Assis, entrou em contato com o carisma da unidade de Chiara Lubich, também traz muito forte isso e passou para todos nós outros, transmitiu a todos nós outros, a todos nós, desculpe, transmitiu a todos nós esse carisma, né? Nos ensinou também a viver da mesma maneira. Mas, resumidamente, é esse, a origem do nosso carisma da esperança. Mas não terminou, tem mais. No mundo, o que é mais visível, não? Os escândalos, corrupção, guerras, fome, ausência de Deus, o relativismo. Relativismo é assim, como é que eu vou explicar isso? É um pensamento mundano muito forte, muito presente no nosso mundo, no nosso contexto atual. Relativismo, ou seja, tudo passa. Sim, isso é certo. E também tudo é relativo. Não há mais verdade absoluta. Não tem mais uma coisa que é absoluta, que não passa para o mundo.
Nós que temos uma experiência com Deus, aprendemos que tudo passa, é um versículo do Evangelho, mas a palavra de Deus permanece, ou seja, o próprio Deus não passa. Tudo no mundo vai passar. Então, tem todos esses problemas atuais, conflitos e intolerância, também a intolerância religiosa, tudo presente são no nosso presente, são realidades no mundo atual que, agora essa palavra tá fora aqui. Deixa a humanidade sem esperança. Tira, arranca da humanidade a esperança. Por isso que tantas pessoas se sentem vazias, muitas pessoas superficiais, só se preocupando com coisas visíveis. Muita gente se preocupando nas redes sociais de ter estes, mais visualizações dos seus conteúdos, mais dar um joinha. Ai, tenho 1 milhão de likes no vídeo que eu coloquei na internet. Mas é tudo passageiro também, as pessoas não se dão conta. Hoje você pode ter 1.000 seguidores no Facebook, por exemplo. Não sei se ainda existe Facebook, creio que sim. Ah, sim, sim, existe. É, a- mas amanhã vai ter alguém com 2.000 seguidores e assim. É uma loucura esse mundo. Tá uma loucura mesmo. Uma humanidade sem esperança. Por isso que se apega, se prende muito ao que é visível, palpável, né, que se pode tocar, mas as pessoas estão cada vez mais vazias, depressivas, etc, etc. Em alguns casos extremos, acontece o suicídio, aí vem o consumo de substâncias, as pessoas se envolvem com prostituição e não sei o que, tudo para encher o coração de algo, preencher o nosso coração, que não tem um rumo, um norte para seguir, né? É tudo vazio. Então, o carisma da esperança é um carisma atual no mundo, para dar uma resposta à angústia que a humanidade vive hoje. Olha, no começo da Fazenda da Esperança, se compreendia naquela época, 40 anos atrás, um pouco menos, se compreendia que esse trabalho, esse carisma, né, era somente para as pessoas com problema de drogas. Então, tá bom, então é só para as pessoas que consumem alguma substância, que ingerem álcool. Tá bom, tá certo, agradecemos a Deus. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas com essa doença AIDS começaram a chegar na nossa casa. Na nossa casa, eu digo, na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá. Vieram os primeiros doentes enfermos de AIDS. Depois veio a realidade, das creches, a realidade da Casa Sol Nascente. No, no continente africano, em Moçambique, temos Fazenda da Esperança, temos hospitais, temos a escola, temos a creche e muitas outras iniciativas. Depois veio tantas outras iniciativas que aí nós, da Fazenda da Esperança, começamos a compreender. Este carisma não é somente para as pessoas com vícios de droga e internet, não, na época de drogas e álcool, não. Esse carisma é muito mais abrangente. Veio para dar uma resposta a muitas outras questões, muitas outras perguntas, tá bem? Então, o Frei Hans falou uma vez em 2010, eu me lembro bem, devemos estar prontos para acolher muitas realidades, porque esse carisma, estamos percebendo que não veio somente para preencher o vazio da droga, do álcool. Não. Esse carisma é muito mais grande do que pensávamos, muito mais abrangente do que a gente imaginou. Tá bem? E já se falava na época de outras realidades, e ele falou algumas realidades que eu não lembro agora, mas é verdade, ele veio para todos, toda a humanidade. Isso não é para dizer que o carisma é o carisma
é o carisma. Não, é um carisma que dá uma resposta, que dá uma orientação, que quer ajudar as pessoas que sem sentido na vida, sem sentido na vida. E à medida que vivemos a palavra não, desculpe, aqui eu errei aqui. Esse aqui eu vou consertar já, porque a próxima vez já vai estar correto. À medida que vivemos a palavra, mais vamos conhecer e amar o carisma da esperança, porque só podemos amar o que conhecemos. Uma pessoa que diz, amo a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Não conheceu a Deus. É verdade, é um pouco dura essa palavra, mas na primeira carta de São João. Não me lembro agora o versículo, depois posso procurar e enviar, tá bom? Depois, agora não. Na carta de São João, na primeira carta de São João, está escrito lá. Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Está mentindo, não está na verdade e não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem ama conhece a Deus, tá bom? Assim como o carisma da esperança. À medida que não é para estudar, podemos estudar para compreender o carisma, como estamos fazendo agora nessa formação. Estamos conhecendo um pouco do carisma da esperança para conhecer, para nos dar mais força para viver a palavra e assim vamos amar o carisma da esperança. E quem sabe alguns de vocês pode se tornar também. Nós temos agora uma denominação na família da esperança que chamam as pessoas consagradas a este carisma, chamamos um filho da esperança ou missionário, tá bom? Somos todos filhos da esperança. Talvez, né? Quem sabe, eu vou pedir a Deus que inflame o coração de alguns de vocês, ou de todos, não sei, para serem missionários, não para serem aplaudidos, não para serem reconhecidos como missionários ou como pessoas consagradas ao carisma da esperança, não. Porque Jesus deixou muito claro: o mundo vos odeia porque antes odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, os abraçaria, os aplaudiria, mas como vocês não são do mundo, são meus, por isso que o mundo odeia, porque o mundo é o mundo, vai continuar daqui para pior. Sempre escuto as experiências dos ex que passam com a gente, aí no Brasil, aqui no México, e dizem assim: ai, padre, eu mudei, mas o mundo não, piorou cada vez mais. Tá pior do que antes. Meu filho, agora é perseverar, sendo fiel à palavra, sendo fiel às orações, participando na igreja onde você participa, não importa qual seja, tá bem? Perseverança, ficar firme, perseverar até o final para salvar a sua vida, né? E como se salva a vida? O Jesus ensinou no Evangelho. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. E quem gasta a sua vida, quem gasta não, perdão. E ao contrário também vai acontecer. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Mas quem quer guardar a sua vida, quem quer salvar a sua vida, a perderá. Esse salvar a vida quer dizer não se importar com as outras pessoas, não querer ser amável com os outros, querer ser egoísta todo o tempo. Esse é o sentido, tá bom? Quem é egoísta, o Frei Hans falou uma vez, não se recupera. O egoísta não se recupera, porque não sabe morrer da própria vontade, não sabe a importância que é amar os irmãos, sendo justo e bondoso com todos, sem esperar nada em troca. É o que vivemos, nossa realidade. Mas podemos, temos todas as capacidades para mudar de vida. Adiante. Quando se iniciou a experiência da esquina, Nelson viveu a palavra. Por exemplo, aqui tem algumas palavras que, desde o começo
da Fazenda da Esperança são muito fortes, né? Aquela palavra do Evangelho de Mateus: o que fizeste aos outros foi a mim que o fizeste. João, está aí lá a citação bíblica, o Evangelho de João: aquele a quem ama, eu me manifestarei. Essa frase foi muito forte para Iraci, porque ele estava em busca da vocação. E quando escutou essa frase nas missas, no Evangelho, caiu forte no coração. Ah, então quer dizer que eu preciso amar, e quanto mais eu amo, Deus, Jesus vai se manifestar, vai dizer para mim qual é a vontade dele, mas isso pouco a pouco. Não é uma resposta instantânea. Tem que perseverar no amor. Depois, uma outra, a frase principal que fez Nelson se aproximar da esquina para viver evangelho com eles, com os meninos. Eu me fiz fraco com os fracos. Eu me fiz tudo para todos, para ganhar alguns para Cristo. Essa frase Nelson viveu, foi um impulso para ele para começar a ter amizades com os jovens da esquina. E olhem, atenção, uma coisa importante. Nelson foi para a esquina para viver a palavra. Nelson não foi até a esquina para pregar o evangelho. Nelson não foi até a esquina com um terço na mão e para convidar os meninos para rezarem com ele. Nelson não foi para a esquina para criticar eles que estavam na vida errada, na vida do homem velho. Não, não foi para ensinar nada. Nelson simplesmente foi para a esquina para amar. Isso deve estar muito claro para nós. Uma vez, eu me lembro, antes de ser seminarista, antes de ser sacerdote, antes de conhecer o carisma da esperança, antes de saber o que quer viver a palavra, eu participava de grupos de oração da renovação carismática. Eu era muito jovenzinho, tinha isso, eu estava com os meus 23 anos, mais ou menos, 25 anos. E eu me lembro que uma vez, depois de sair da catedral, que tinha terminado a missa, eu estava com outros amigos do grupo de jovens da igreja, um pequeno grupo, cinco, seis amigos da igreja. E eles diziam assim, não, parece que eu sinto que eu devo ser missionário para pregar o amor de Deus a todos. O outro também, eu também sinto. Eu também falei, olha, como eu gostaria de falar para as pessoas, Jesus te ama e tudo tal e tal, tal. Um pouco mais à frente, estava sentado na calçada um jovenzinho, creio que na época ele tinha uns seus 20 anos, mais ou menos. Ele estava sentado, com a cabeça baixa, muito triste, com depressão, talvez. E do lado dele tinha um copinho com uma bebida lá, alcoólica. Vocês já entenderam. E a gente se aproximou dele e eu falei: Jesus te ama, meu irmão. Falei isso para ele. Ele levantou a cabeça e um pouco irritado com essa frase, ele falou assim: para você que tem casa, que tem comida, que tem um trabalho, que tem amigos e uma família, para você é muito fácil falar isso. Eu vivo na rua. Todos os dias eu sinto muita fome. Todos os dias eu tenho a tentação de roubar para ter o que comer. Todos os dias também eu penso muito em começar a consumir drogas. Para você é fácil, a sua vida está tranquila. É fácil falar Jesus te ama. Mas para mim isso é muito difícil. Eu não acredito nisso. E eu parei, eu calei, fiquei calado. E uma outra menina que estava com a gente, o que que a gente pode fazer para te ajudar? Ela teve essa inspiração, né? O que você precisa, o que que a gente pode fazer para ajudar você? Aí ele foi explicando, olha, eu queria muito ter uma casa para dormir, eu durmo na rua. Eu queria muito ter um trabalho para começar
a comprar as coisas para mim, para não passar essa vergonha que eu passo aqui de pedir comida, essas tentações que eu vivo. Aqui é muito difícil, então se vocês puderem me ajudar dando um trabalho para mim, vai ser muito bom. Agradeço de todo o coração. Aí o meu outro amigo que estava junto, ele se lembrou de um outro companheiro, um outro amigo, que estava precisando de gente para trabalhar numa obra, de uma construção. Ele falou isso. Preciso. Aí já no outro dia o rapaz lá, esse menino que estava na rua, se apresentou no escritório, foi admitido. No outro dia já estava trabalhando e estava muito contente. Então eu percebi, eu não posso simplesmente falar de Deus e não dar uma resposta. E depois de muitos anos eu conheci essa experiência da fazenda. Aí eu percebi, é verdade, o que o Nelson viveu foi puro evangelho, uma evangelização perfeita, concreta e atual, dando uma resposta, não só falando. E aqui não estou criticando pessoas que têm esse serviço, né, de serviço não, esse dom de ser missionário, de anunciar, da catequese. Não, de forma alguma. Isso aí tem que ser feito, anunciar a palavra, mas também com atos concretos, né, de caridade. Tá bem, só para comentar isso que eu lembrei agora. Depois, aparecem outras frases, por exemplo, nos nossos estatutos e regulamentos internos da Família da Esperança. Tem a frase, a esperança não decepciona, uma frase que o Papa Francisco utilizou em uma de suas mensagens para nós. Depois, outra citação bíblica, somos chamados a dar razões da nossa esperança. E, finalmente, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Aqui, perdão que aparecem muitas palavras em espanhol. Perdão. Vamos à frente, adiante. Então, a espiritualidade que de, a, es- perdão, a espiritualidade que deriva do carisma, do nosso carisma, chamamos o método do homem novo. Eu acredito que vocês já devem ter estudado ou assistido esse tema, que está no centro do nosso carisma. É a proposta de mudança de vida através de ler a palavra de vida, meditá-la e vivê-la. E depois compartilhar os frutos da vivência da palavra. Atualmente, se convida a escrevê-la em um diário as experiências da palavra. Também isso agora já é uma proposta já que existe há alguns anos nas nossas fazendas, né? Não só viver, mas também escrever as palavras. Aqui no México temos esta experiência, esse costume que é muito saudável, porque nem sempre vamos lembrar das palavras de vida que vivemos, das experiências concretas, porque nós esquecemos, porque esquecemos, não somos perfeitos. Então, essa inspiração que veio da fazenda, dos formadores, né, dos fundadores, é viver a experiência da palavra e escrever, porque depois você faz um diário de experiências e você depois de passam alguns meses, você vai pegar esse diário e ler o que você já viveu, sim, para ver aí um progresso, um avanço na sua recuperação, na sua experiência, né? Tá bom, adiante, porque o tempo passa rápido. As fontes do carisma são, primeiro, aqui é essas fontes do carisma é porque o carisma da esperança nasceu dentro da Igreja Católica, mas é válido para todos. Não há impedimento para viver a palavra, porque o amor concreto, né, aos irmãos, não há impedimento, é um valor universal. Fazer o bem ao outro, como eu gostaria de também que fizessem comigo. Eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Essa é a regra de ouro que vale para toda a humanidade, para todas as religiões,
para todas as igrejas, para todas as crenças. Vale, é um valor universal. Então, não tem como dizer assim, ah, isso é um impedimento para mim porque é um carisma católico. Não, não tenha medo, porque através desse carisma, eu já vi, sou testemunha disso. Eu já tive pessoas na fazenda, muçulmanos, ateus, budistas, muitos irmãos evangélicos, e todos são bem-vindos, tá bem? Todos bem-vindos. A única exigência é viver a palavra para mudar de vida, tá bom? Então, por isso que fala aqui de algumas coisas da espiritualidade católica, da Igreja Católica. A missa, né, que é a Eucaristia, Jesus no meio, Jesus abandonado, Jesus no irmão, a centralidade da palavra, o amor recíproco e a igreja. Eu creio que vocês não tiveram ainda esses temas, Jesus no meio, abandonado, Jesus no irmão. Eu creio que mais tarde vai ter. Oportunamente vocês vão estudar também esses temas, para conhecer melhor o carisma, para amar o carisma. E também entrar de cabeça nessa experiência, né, da, da, da palavra. Essa aventura de ser um homem novo. E vale a pena. Depois, outra fonte, a esquina, também, o lugar onde começou tudo. La Paróquia, Nossa Senhora da Glória e a própria cidade de Guaratinguetá, onde está hoje a sede mundial da Fazenda da Esperança, da obra. Depois, a história do carisma, já contei a experiência, não, do Frei Hans, quando era jovenzinho. Depois, a esquina, outra vez. A fundação da parte feminina, 5 anos depois da parte masculina. A parte masculina veio em 1983 e a da parte feminina, com Lucy e Iraci, em 1988, 5 anos depois. A consagração do Nelson, a primeira fazenda fora do Brasil, que foi na Alemanha, em Berlim, a criação do Grupo Esperança Viva no ano 2000, a visita do Papa Bento XVI em 2007, a visita dele aí onde hoje as Pedrinhas, né? Onde tem essa capela bonita. Essa capela foi o próprio Bento XVI que a abençoou quando visitou em 2007. E uma das mais recentes experiências que foi muito forte e continua acontecendo essa experiência, a acolhida dos que vivem na rua, porque quando aconteceu a pandemia, quando começou, né, esse pesadelo da pandemia, dessa doença, muita gente falava, olha, fiquem em casa, não saiam. Frei Hans, ele pensou e se perguntou e se questionou isso, né? Tá bem, fique em casa. Nós temos casa, Fazenda Esperança, todos em segurança, né? Todos seguros. Mas quem vive na rua, como vai fazer isso se não tem casa? Ele se preocupou de uma maneira muito concreta. Ele abriu as portas das fazendas, pediu que todos fizessem isso onde tinha condições, nem estrutura, para acolher pessoas da rua. E algumas, eu vou resumir a história, né, porque já tem um tempo avançado. E interessante que muitos, não sei quantos, mas muitas pessoas que vieram dessa experiência da rua durante a pandemia do Covid-19, depois se consagraram à fazenda. Conseguiram encontrar a família, se reconciliaram com a família também aceitou fazer uma experiência, e hoje estão nos grupos de Esperança Viva, alguns estão na Fazenda Esperança, se doando, né? Foi muito bonita essa experiência, né? Mira, o que que é o carisma da esperança? Em um momento tão trágico, sem futuro, sem visão, todos com muito medo, e o Frei Hans, movido pela graça do Espírito Santo, é, teve essa inspiração e foi uma experiência muito linda, muito profunda de, de crer e confiar em Deus. E nunca faltou a providência, porque essas pessoas que viviam na rua e vieram para a fazenda foram acolhidas, foram gratuitamente.
não tinham a família para comprar a cesta de produtos, né, para ajudar nas despesas, não tinha mensalidade, não tinha nada, 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 nada. E a providência divina se manifestou. Caminhões e caminhões chegavam com comida, justamente a comida que dava para atender essas pessoas que viviam, que vieram da rua. Muito bem. Adiante, agora os fundadores, né, que é importante. Ai, perdão, aqui que estava escrito em espanhol, perdão. É muito tempo aqui no México, mas eu estou contente, estou feliz aqui, muito realizado. E pretendo ficar muito tempo aqui, até onde a presidência me permitir, né? Porque devo obediência a ele. Então, os fundadores, eles foram eleitos por Deus para receber o carisma. O que dizem e o que orientam é a essência do carisma. Nós procuramos ser fiéis ao que eles nos orientam. Então, está aí, são pessoas conhecidas, desculpe. É a parte masculina, o Frei Hans e o Nelson. Eles já visitaram vocês aí, em- na fazenda? Bom, eu acredito que sim, ou não. Mas cedo ou tarde vão aparecer aí para visitar. Depois a parte feminina, a Iraci, essa de cabelo grisalho, a Iraci, e a Lucilene, a Luci, que chamamos, esta com o cabelo mais castanho escuro. São os fundadores. O fundador desse carisma é Jesus no meio dos quatro. Por isso que essa expressão é essencial, ter Jesus no meio em cada uma das realidades do carisma. Jesus no meio também é um tema que, bom, vocês vão ter mais adiante, né? E o ponto de partida de tudo é Jesus no meio e a prática da palavra. O patrimônio já está terminando, tá bom? Aqui já são os últimos slides. O patrimônio da fazenda hoje. Aí está as fazendas, 170 no total, creio que já tem isso. Os grupos Esperança Viva, 300 grupos Esperança Viva. E isso tudo em quase 30 países. Depois, a Família da Esperança, que é formada por mais de 1.500 pessoas, ou seja, pessoas que se dedicam 24 horas do seu dia, deixaram tudo, não recebem salário, nós não temos salário, tá bom? Os consagrados, os solteiros, sacerdotes, não temos salário. E as famílias também recebem um custo, uma ajuda de custo, um salário, porque tem direito, está no nosso regulamento, no nosso estatuto, que as famílias têm direito a um salário, vamos dizer assim, entre aspas, um salário. Não é porque estão trabalhando na fazenda e recebem um salário. Não. É uma ajuda de custo porque a família tem toda a realidade dos filhos, então precisa mesmo. Depois, os ex, também importantíssimo a realidade dos ex, todos que se recuperaram em uma fazenda ou pelo Grupo Esperança Viva. O governo do Carisma da Fazenda, do Carisma, é formado pela presidência, o padre Luiz, Angelúcia, Ricardo, Juliana, e um conselho de 13 pessoas. As fazendas, essa realidade da fazenda, está dividida em 8 regiões ao redor do mundo, assumidas sempre por uma parte feminina e uma parte masculina. Outra vez peço perdão aí pelos erros de português, porque aqui tá tudo configurado para espanhol, então vão aparecer umas palavras que são meio estranhas para nós, né, para o português. Depois, tem estudos de teologia, temos vários livros para conhecer a obra, a origem, a história e tudo, o carisma. Temos estatutos, regulamento e as obras de arte, do Arte Esperança. Por exemplo, não sei se vocês talvez tenha passado no programa da Fazenda no sábado, foi um momento musical que os meninos produziram uma gravação de uma música em espanhol, A Virgem de Guadalupe, e outras tantas realidades bonitas. E o método para poder entender nossa vocação, temos um método para poder entender nossa vocação, o acervo de notícias, participação dos encontros de formação, registro das reuniões e comunhão de bens. Isso dentro da realidade
dos grupos de Esperança V. Tem muito mais, porque eu não me lembro de tudo. Tem muitas realidades, muita coisa bonita do carisma da fazenda, tá bem? Como eu tinha comentado com o Manuel, e também aqui rapidamente com vocês, eu tenho um canal no YouTube com muitos temas da nossa espiritualidade gravados. E como eu estou aqui no México, esses temas estão todos em espanhol. Alguns têm os dois idiomas. A pessoa fala em português e eu vou traduzindo para espanhol, porque estamos aqui numa realidade mexicana, então não se fala o português. E tem esse canal no YouTube com muitos temas gravados, não? Alguns têm os dois idiomas, como eu falei, mas a maioria é tudo em espanhol. Muito bem, eu acredito que terminou. Algumas imagens históricas aqui do nosso carisma. A paróquia Nossa Senhora da Glória. Do lado, o Nelson com os primeiros, com o Antônio, com o, como é que chama o outro? Beto. Aqui a imagem está pequena, mas são esses que aparecem. O outro que eu creio que era o Didi na época. O Didi também é um membro da nossa família da Esperança já há muitos anos, das antigas, como se diz. Depois, essa imagem do Papa Bento XVI visitando a fazenda em 2007 e alguns livros, algumas publicações do Retorno à Vida, né? Só para poder entender isso. Ah, terminou. Vamos sair daqui da tela compartilhada. Ok. Eu creio que vocês têm muitas perguntas, não? Mas, por favor, não façam perguntas em matemática. Perguntas, assim, se vocês entenderam, com alguma dúvida, queriam comentar alguma experiência. Agora pode abrir o microfone e fazer as suas perguntas ou comentários. Muito obrigado. Vou parar a gravação.